República Democrática Popular da Argélia é o maior país da África. 42 milhões de pessoas vivem aqui, sendo que até 3 milhões residem na capital, Argel. Sim, o nome do país é Argel. Localizado em uma baía no mar Mediterrâneo, o Islã é a principal religião. O Saara cobre mais de 80% da área, e as mulheres têm muito mais direitos aqui do que em outros países árabes. Os franceses governaram a Argélia de 1830 a 1962 por 132 anos. Em 5 de julho de 1962, a Argélia conquistou a independência. As vinícolas francesas transformaram as melhores terras em vinhedos, tornando o país o maior exportador de vinhos. Atualmente, o sistema jurídico da Argélia combina leis francesa e islâmica. As placas de trânsito estão em árabe e francês. A temperatura mais alta já registrada aqui é de 50 graus Celsius. Um antigo provérbio argelino afirma que um inimigo razoável é preferível a um amigo de mente estreita. A moeda usada é o dinar, que é dividido em 100 centavos. 25% da população sobrevive com menos de $2 por dia. E o petróleo e o gás natural constituem 98% das exportações. A Sonatrach, uma empresa estatal de petróleo, é a maior da África. Sua sede fica na capital da Argélia e emprega mais de 120 pessoas. Esse gigante do petróleo contribui com até 30% do PIB da Argélia. A Argélia serve como porta de entrada entre a Europa e a África. Está situada na região noroeste da África, ao longo da costa mediterrânea, e faz fronteira com Marrocos, Mauritânia, Mali, Níger, Líbia e Tunísia. O atletismo, o handebol e o futebol são os esportes mais populares no país. O prato nacional é o cuscuz, um alimento básico. O animal nacional é o fennec do deserto, que é um tipo de raposa. Apesar de ter o custo de vida mais alto do norte da África, o país produz com sucesso culturas como trigo, cevada, aveia e uvas. Quase 20% das pessoas com mais de 15 anos de idade não sabem ler nem escrever, o que equivale a cerca de 8 milhões de pessoas. Entretanto, ao contrário de muitas outras nações islâmicas, as mulheres na Argélia têm um papel muito importante na sociedade. Elas constituem 60% dos juízes e até 70% dos advogados. Elas contribuem mais para a renda familiar do que os homens. Um dos maiores jogadores de futebol franceses da história, Zinedine Zidane, tem na verdade raízes argelinas. Além disso, Albert Camus, ganhador do Prêmio Nobel e renomado escritor francês, nasceu na Argélia no ano de 1913. Sua família foi apelidada de Paz de Noir, que significa pé preto, um termo usado para famílias de origem francesa que viviam na Argélia durante o período colonial. Além disso, Jacques Derrida, um proeminente filósofo moderno e pai do desconstrucionismo, também nasceu na região de Argel. As cidades mais importantes são Oran, Constantine, Annaba e Sétif. 54% da população do país vive nas cidades. Ainda vale a pena observar que a bandeira oficial é a da Frente de Libertação Nacional de 1902. As listras verticais iguais em verde simbolizam os pilares do Islã. A faixa branca simboliza a pureza moral. No centro, há uma meia-lua acompanhada de uma estrela, ambas reconhecidas como símbolos muçulmanos. Esse tem sido o emblema nacional desde 3 de julho de 1962. O setor de varejo na maioria das cidades argelinas é subdesenvolvido, consistindo principalmente de pequenas lojas familiares e mercados locais. Infelizmente, Argel se destaca por ter o custo de vida mais alto do norte da África. Além disso, em uma classificação global que avalia a qualidade de vida nas capitais, Argel ficou em último lugar. De junho de 1943 a agosto de 1944, serviu como sede do governo francês provisório e foi considerada a capital da França livre. Como mencionado anteriormente, o deserto do Saara cobre mais de 4/5 da Argélia. Devido a esse extenso deserto, mais de 90% da população reside no litoral, que constitui 12% da área total do país. Surpreendentemente, a areia cobre menos de 1/5 do vasto deserto do Saara. A paisagem do deserto apresenta montanhas escarpadas, extensas planícies de cascalho e lagos salgados áridos. Entre as atrações mais cativantes da Argélia estão as ruínas rurais de Jamila, Tipaz e Tingen. O pico mais alto é a montanha Toukat, de 3.000 metros, localizada nas montanhas Atchagar. O rio mais longo, Wadi Ash-Shalif, estende-se por 700 quilômetros. A Argélia está entre os poucos países que não são membros da Organização Mundial do Comércio, mas possui o status de observador.
Quinta e sexta-feira são reconhecidas como feriados públicos. Além disso, no sábado, todos os museus permanecem fechados. Os lojistas e balconistas geralmente fazem uma pausa ao meio-dia durante o mês sagrado do Ramadã. É estritamente proibido fumar em locais públicos. Durante o dia, as bebidas alcoólicas são raras na Argélia, principalmente devido à orientação islâmica do país. Muitos estabelecimentos gastronômicos não vendem bebidas alcoólicas, e mesmo quando disponíveis, muitas vezes não estão listadas nos cardápios. A variedade argelina do árabe, conhecida como darja, é completamente incompreensível para o árabe médio não argelino. Ela não é usada na linguagem escrita de forma alguma. A televisão, a imprensa e a educação são dominadas pelo árabe e pelo francês. A fauna da Argélia inclui gamos, javalis, veados, gazelas, hienas, panteras, mangabeus, antílopes, porcos-espinhos, lebres sacarinas, saltadores do deserto, águias, abutres, patos, tartarugas, víboras e cobras. As pessoas em todo o país, incluindo Argel, adoram doces. Os doces daqui são extremamente açucarados. Combinam perfeitamente com café preto e amargo. Zalabija é a mais doce das sobremesas. A massa, em forma de caracol, é embebida em uma calda feita de água de rosas e água de flor de laranjeira, entre outros ingredientes. Para as refeições diárias, o alimento básico na Argélia é a shorba, uma sopa espessa. Os argelinos não têm uma forte tradição de comer fora. Em vez disso, eles preferem se reunir para uma refeição em família. Os melhores estabelecimentos da cidade oferecem pratos típicos da culinária francesa. O país também explora vários recursos naturais, como minério de ferro, zinco, chumbo, cobre, fosforita, carvão, salgema, gipsita, mercúrio e urânio. Em 1830, os franceses invadiram a Argélia e, após 50 anos, incorporaram o país à França. Os territórios cresceram com os franceses até 1954, quando começou a Revolta Armada. A Argélia conquistou a independência em 1962. Um ano depois, a Constituição foi estabelecida e a Frente de Libertação Nacional tornou-se o único partido político. Em 1965, um golpe militar tomou o controle do Conselho e assumiu o poder. A reforma agrária e a nacionalização da indústria causaram dificuldades econômicas e agitação social. Em 1988, uma nova Constituição democrática introduziu um sistema multipartidário e uma economia de mercado, mas foi de pouca utilidade. O país ainda está instável. Prova disso são as conturbadas eleições presidenciais de dezembro de 2019, com tumultos generalizados e enormes protestos que demonstram profunda inquietação e insatisfação entre a população. Por hoje é só. Parabéns, inscreva-se e até breve.